castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. É uma alegria nesse domingo de Páscoa poder chegar até na tua casa para conversar contigo sobre a palavra de Deus. A Páscoa é a data mais importante para os cristãos. Embora o Natal seja muito festejado, seja uma data muito lembrada, uma data muito mercantilizada, e a Páscoa um pouco menos, a Páscoa é mais importante. Por quê? Porque se Jesus não estivesse vivo, se nós não pudéssemos comemorar, se nós não pudéssemos nos alegrar na certeza de que Jesus está vivo, então nós não teríamos por que nos reunir em comunidade, nós não teríamos por que nos ocupar com a palavra, nós não teríamos razões para chamar Deus de Deus Todo-Poderoso. Porque um Deus que não vence a morte não é digno de confiança. Jesus venceu nosso pior inimigo, que é a morte. E por isso, nesse domingo de Páscoa, nesta manhã, eu quero te saudar dizendo Feliz Páscoa, abençoada Páscoa. Que esse dia seja a lembrança de um Deus fiel e todo-poderoso que tem um plano de eternidade para cada um de nós. Jesus morreu na cruz, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte. Louvado seja Jesus pelo seu poder, louvado seja Jesus pela sua obra, louvado seja Jesus por tudo que Ele nos concedeu enquanto humanidade a partir do evento da Páscoa. Eu não sei se tu vais me assistir agora, domingo, ou se tu vais me assistir durante a semana, mas quando assistires essa mensagem, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que a bondosa mão de Deus esteja sobre a tua casa e sobre os. É uma alegria enorme poder compartilhar da palavra de Deus, compartilhar daquilo que o Senhor já falou ao meu coração. E eu quero, nesta manhã, trazer até ti a palavra da Páscoa, ou a história da Páscoa, segundo Pedro. Nós temos no Novo Testamento algumas versões da Páscoa. Mateus conta a sua, Marcos conta a sua, Lucas conta a sua, João conta a sua, os evangelistas, né? Eles contam as suas versões, numa riqueza de detalhes, numa complementação maravilhosa. Mas o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta a Páscoa de maneira muito resumida na visão de Pedro. E diz assim, o texto bíblico que eu quero compartilhar contigo nesta manhã. Texto de Atos, capítulo 10, os versículos 34 a 43, que eu leio na nova versão transformadora da Sagrada Escritura. E diz assim o texto então. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Essa é a história da Páscoa, contada de uma maneira muito resumida por Pedro. Mas essa história da Páscoa, contada por Pedro de maneira bem resumida, ela tem uma história que antecede, que é a história de Cornélio. Cornélio morava na cidade de Cesareia. Cesareia era uma cidade litorânea,
na região da Palestina, e nessa cidade havia um grupo de soldados, um corpo de soldados estabelecido, uma coorte, e ele era então o comandante, ele era o chefe daquela coorte. E por que ali havia um destacamento militar? Porque Cesareia era a cidade onde as autoridades passavam férias, onde as autoridades também tinham seus palácios, e por isso esses lugares precisavam ser guarnecidos. E ali está Cornélio. E Cornélio era um estrangeiro, era um romano, alguém que não fazia parte do povo de Israel, mas era um homem, como diz a Bíblia, temente a Deus. E ele observava os momentos de oração dos israelitas. Embora ele viesse da cultura romana, embora ele viesse de uma história de vida fortemente marcada pela história do seu povo, ele tinha na sua prática de espiritualidade, hábitos dos judeus. E ele está então orando. Diz o texto que por volta das 3 horas da tarde, ele está no seu momento de oração e ele tem uma visão. E nessa visão um anjo aparece para ele e diz: mande chamar Pedro, que está em Jope, na casa de Simão, o curtidor, aquele que trabalha com couro. E ele tem essa visão e logo depois do seu momento de oração, então ele destaca 2 servos, 2 soldados talvez, e envia eles a Jope, onde está o Pedro. E chegando lá, Pedro acabara de ter uma experiência de visão também. Era meio-dia, Pedro estava com fome, diz o texto bíblico, e ele estava no seu momento de oração. Os israelitas, eles observavam alguns momentos de oração ao longo do dia, pelo menos três, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. E aí, Pedro está no seu momento de oração, meio-dia, está no terraço da casa. E ele está com fome, diz o texto. E de repente, na visão que ele tem, aparece como que um lençol, e sobre esse lençol vários animais. E uma voz de Deus, vinda de Deus, dizendo: mata e come, mata e come. E Pedro então, ele diz: nunca, jamais entrou em minha boca qualquer coisa impura. E não é agora, porque eu estou com fome, que eu vou carnear um animal desses, que eu vou, enfim, me alimentar de um animal impuro. Os israelitas, eles não comiam algumas espécies de animais, eles não comiam algumas espécies de aves, era bastante seleto o cardápio dos israelitas. Entre eles estava o porco eles não comiam, entre eles estavam vários outros animais com os pés rachados, com os cascos rachados e por aí ia. Basicamente a alimentação, a proteína animal consumida pelos israelitas era a ovelha, basicamente. E ali naquele lençol, Pedro tem a oportunidade então de pegar vários daqueles animais e carnear, na sua visão, e poder consumi-los. E depois de Pedro dizer: não, jamais entrou na minha boca qualquer coisa impura, Deus fala a ele dizendo: não consideres impuro aquilo que o Senhor purificou. E a visão acaba. E aí chegam os servos, os militares, talvez os soldados que Cornélio destacou para irem chamar Pedro. E quando eles contam toda a história para Pedro, eu imagino que Pedro deve ter convidado eles para almoçar com ele. Depois do almoço, então, quem sabe eles já se colocaram a caminho em direção a Cesareia. Chegando em Cesareia, Pedro ele é alguém que não nega a sua raiz, a sua história israelita. E ele chega em Cesareia, na casa de Cornélio, e destila logo todo o seu preconceito e a sua negação em querer estar ali. Quando ele diz nos versículos 28 e 29, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. Imagina Pedro chegando na casa de Cornélio e dizendo isso: olha, eu não devia estar aqui, vocês sabem que o que eu estou fazendo não é certo, porque as leis da nossa religiosidade, elas proíbem isso.
Que maneira de dar bom dia, né? Que maneira de saudar o Cornélio. Mas Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim, assim que fui chamado, sem levantar objeções. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando assim, tá, ok, o Pedro deu uma aliviada, mas que grosseria. Ele já chega destilando todo o seu preconceito e toda a sua indignação por estar ali, mas porque Deus mandou eu vou. Meio contrariado, mas eu vou. E aí de repente Cornélio, ele poderia reagir a isso, mas ele não reage, ele diz assim, olha, aconteceu isso, eu estava orando e Deus me mandou chamar. Deus mandou chamar a ti. E agora a gente está aqui, todos nós reunidos esperando, na expectativa de que tu nos fales aquilo que Deus colocou no teu coração. Cornélio está totalmente aberto, totalmente receptivo, totalmente aberto àquilo que Deus quer falar através de Pedro, um desajeitado que já chega falando que não devia estar ali. E aí a partir disso, então, Pedro fala o texto que nós lemos. É importante a gente entender todo esse contexto para que a gente entenda também o que Pedro está dizendo aqui. E aí Pedro começa dizendo assim, Pedro ele aprende algumas lições a partir da história, do acontecimento com Cornélio e sua família. E a primeira dessas lições que Pedro aprende é... Desculpem, gente, mas esse tempo mais frio assim, ele me ataca a rinite e eu acabo tendo muito mais incômodo na garganta, viu? Desculpem. Mas o Pedro, voltando à nossa conversa, o Pedro aprende algumas lições com a experiência que ele teve com Cornélio. E uma delas a primeira delas não há favoritismos, não há privilegiados. Deus não privilegia um em detrimento do outro. Deus não valoriza mais um e desvaloriza o outro. Para Deus não há favoritismos. Para Deus não há privilégios. Para Deus todos são iguais. Naquele momento, mais uma vez, o Pedro precisa se questionar aquilo que lhe foi ensinado pela sua cultura religiosa. Por quê? Porque na vida da gente muita coisa vem da cultura religiosa, não necessariamente do Evangelho. E Pedro precisa questionar a sua cultura religiosa. Por quê? Porque desde Gênesis 12, desde que Deus fez uma aliança com Abraão, o povo de Israel sempre foi tomado por um sentimento de superioridade. Israel sempre foi tomado por um sentimento de ser mais importante, de ser maior. Porque Deus escolhe Abraão entre tantos outros povos antigos. Deus escolhe Abraão para, através de Abraão, abençoar todas as nações da terra. Isso não era um sinal de que o povo que descenderia de Abraão seria mais importante que os demais. Por quê? Porque Abraão só seria especial na medida em que ele fosse bênção para os outros. Mas o que acabou acontecendo é que surgiu um orgulho que foi dominando a cultura e a religiosidade, as expressões de religiosidade israelitas. E naquele momento, quando Cornélio conta o que ele viu, que ele estava em oração, que Deus falou com ele, que Deus mandou chamar Pedro, naquele momento ele começa a perceber que tudo isso caiu por terra. Por quê? Porque o povo de Israel não é diferente dos outros, não é especial. Não existe favoritismo, não existe privilégio. O Deus de Cornélio era o mesmo Deus de Pedro, era o mesmo Deus de Paulo, era o mesmo Deus dos discípulos de Jesus. Não há favoritismo. E aí, naquele momento, ele precisa questionar toda a sua cultura religiosa, toda a sua história, toda a sua tradição. Por quê? Porque ele percebe que Deus não tem favoritos. A cruz e a Páscoa estabelecem uma nova ordem no mundo, a de que não mais existem muros entre as nações. Os cristãos não podem jamais construir muros entre as nações, entre os povos, entre as culturas. Muitas vezes nós vemos pessoas dizendo, não, é bem-vindo aqui se for desse jeito. É bem-vindo aqui na nossa comunidade se a pessoa for assim. A pessoa é bem-vinda aqui na comunidade se de repente ela vier com todas as suas tatuagens cobertas. A pessoa é bem-vinda aqui na comunidade. Não, a pessoa é bem-vinda sempre na comunidade, porque a comunidade não é minha.
A comunidade não é do pastor, não é do presbitério, é a comunidade de Jesus. E na comunidade de Jesus todos são muito bem-vindos. Todos são absolutamente bem-vindos. Na comunidade de Jesus não há privilégios. Na comunidade de Jesus não há favoritos. Na comunidade de Jesus existe lugar apenas para aqueles que se reconhecem pecadores. E Cornélio era tão pecador quanto Pedro. E Pedro, naquela hora, ouvindo a história de Cornélio, diz: eu vejo que não há favoritos. E como não há favoritos, então em todas as nações, povos e lugares do mundo, o Evangelho e a palavra de Deus têm a mesma força, a força de acabar com a fome da alma. Assim como diz lá em Isaías 55, todos são muito bem-vindos a comprar pão, leite e mel, sem preço, simplesmente venham, é o que diz Jesus. A primeira lição que Pedro aprende, a partir da Páscoa de Jesus, é que não há favoritos. Não há favoritos. Na tua vida não podem haver favoritos, porque se Jesus ama da mesma forma a todos, por que nós vamos ter preconceitos? Há uma mudança na maneira de Pedro olhar para Deus, uma mudança na maneira de Pedro viver, inclusive depois que ele passa por essa experiência do Cornélio. Muito bem, a cruz revela um Deus que se importa com a humanidade e que não se deixa enquadrar em culturas, que não se deixa enquadrar em jeitos. A mensagem da Páscoa extrapola todas as culturas, a mensagem da Páscoa extrapola todas as regiões do mundo. Quando eu estive em intercâmbio na Alemanha, no tempo de estudante de teologia, eu participei de um culto de Sexta-feira Santa, numa igreja ortodoxa, lá em Munique. Muito interessante. 3 horas de culto, sem banco na igreja, e eu pensei assim, que gente esquisita. Hoje eu entendo que é um jeito diferente, a partir da cultura oriental, de adorar a Deus, de reverenciar aquele que na cruz deu a sua vida por nós. Na Páscoa, Deus coloca o mundo de cabeça para baixo, porque a ordem é morrer, matar e fica aí. Jesus ressuscita, está vivo. E Jesus aceita Cornélio, Jesus aceita Pedro, Jesus aceita Everson, Jesus aceita todos no seu time. Não há favoritos, não há favoritismos, não há privilégios. Essa é a primeira mensagem que Pedro aprende a partir da experiência com Cornélio e a partir da história da Páscoa. A segunda mensagem que Pedro aprende na história da Páscoa e na experiência com Cornélio é aquilo que ele diz no versículo 36, onde ele diz assim: a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. A partir de Jesus, a partir da Páscoa, a partir do evento da Páscoa, a humanidade novamente foi reconciliada com Jesus. Mas, como assim? Por que reconciliada? Estávamos nós, por um acaso, em inimizade com Deus? Sim, é o que a Bíblia nos diz. Nós fomos tornados inimigos de Deus, a partir do momento que os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva resolveram simplesmente virar as costas para Deus. Naquele momento, nós começamos a viver a inimizade com Deus. Jesus veio e eliminou a separação que havia entre Deus e os seres humanos. Jesus veio e cobriu esse vale de morte, esse vale eterno de separação. Jesus veio e cobriu, e Jesus, com a sua morte na cruz, nos reconciliou com Deus. Mas como assim? Por que Jesus teve que morrer? Essa é a pergunta que muita gente tem. Por que Jesus faz aquilo que vai contra a lógica humana? Ele se entrega na cruz. Ele se entrega na cruz. A gente vê, por exemplo, em João, no Evangelho de João, finalzinho do 18, início do capítulo 19 de João, a gente vê um diálogo que aconteceu entre Pilatos e Jesus, onde Jesus poderia ter apresentado a sua defesa. Pilatos estava apto a não matar Jesus, a não condenar Jesus. Ele podia ter simplesmente se livrado da condenação, mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus teve que morrer? Para que houvesse paz entre Deus e o ser humano. Mas o que criou essa inimizade? Como eu falei, a inimizade entre Deus e o ser humano surgiu no Jardim do Éden, quando Deus disse: não mexam naquela árvore, e o ser humano simplesmente mexeu.
e simplesmente tomou para si, e simplesmente com isso perdeu o acesso a Deus. A partir daquela atitude, a partir daquele momento, o ser humano se afastou de Deus e começou a viver fora do jardim do Éden, fora do paraíso, começou a viver o caos da humanidade. E aí, a partir disso, a gente tem a explicação do porquê que nós vivemos o caos. Porque estamos completamente e definitivamente separados de Deus e porque o nosso DNA foi contaminado pela maldade. E a prova disso é que nós não precisamos ensinar a maldade para as nossas crianças, basta deixar o fluxo da vida seguir. Nós precisamos ensinar as coisas boas, limites, ser educado, obedecer, precisamos ensinar eles a serem honestos, falarem a verdade e por aí vai. O contrário já vem naturalmente, é só deixar o fluxo da vida seguir, porque estamos separados de Deus. E Jesus veio e disse, isso não vai continuar assim, isso não vai continuar assim. E Jesus morre na cruz, a tua e a minha morte. Por quê? Porque quando Deus disse lá no Jardim do Éden, o dia que vocês mexerem, tocarem naquela árvore que eu estou dizendo, que não devem tocar, e não era macieira, tá gente? Não era macieira. Eu não sei de onde surgiu essa história de que a fruto proibido era uma maçã. Não era maçã. Quando o ser humano tocou naquela árvore, ele sofreu as consequências da sua atitude. E essas consequências, entre outras, é a separação de Deus e a morte. A morte física, que passou a fazer parte da vida humana, mas também a morte eterna. O ser humano nasce condenado ao inferno. O ser humano nasce condenado à morte eterna. O ser humano nasce condenado a estar para sempre afastado de Deus. Essa é a nossa condição. O pecado não é a atitude pecaminosa. Isso é só consequência da nossa condição. O pecado é a nossa condição natural, é a condição de estarmos separados de Deus. Essa é a condição de pecado em que vivemos. Roubar, matar e outras coisas mais, isso é apenas uma consequência, do pecado que habita em nosso coração. E por isso, desculpem, Deus precisou fazer algo, e esse algo que Ele fez foi mandar Jesus para que nós tivéssemos novamente paz com Deus. A paz com Deus foi estabelecida em Jesus, a paz com Deus nos foi dada na Páscoa, a paz com Deus nos foi dada com a vida de Jesus entregue na cruz por cada um de nós. Essa é a grande e verdadeira mensagem da Páscoa. Um Jesus que se entrega por amor, um Jesus que se entrega por ti, por mim, um Jesus que se entrega pela nossa culpa, pela nossa dívida. E é isso então que o Pedro entendeu também na sua experiência com o Cornélio. O Jesus que morreu pelo Pedro é o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou pelo Cornélio. Existe paz, não existem favoritos e nós estamos novamente numa situação de paz com Deus. E a terceira e última lição que Pedro aprende a partir da sua experiência com Cornélio e a partir da experiência da Páscoa é que aquilo que ele diz no versículo 42, onde ele fala assim: e Deus nos mandou anunciar a sua mensagem em toda parte, e ele nos mandou testemunhar que Deus o designou juiz de vivos e mortos. Essa é a mensagem que ele aprendeu também. Existe uma missão, existe algo a ser feito, existe algo a ser cumprido, que é o novamente encontrar, o trazer a humanidade a essa verdade de que Deus tem uma mensagem de amor, Deus tem uma mensagem de graça, Deus tem uma mensagem de misericórdia. A mensagem que Pedro precisa anunciar não é a mensagem apenas de que Jesus está vivo, mas de que Jesus quer também fazer parte da nossa vida. O Evangelho não quer ser algo abstrato, algo distante, o Evangelho não quer ser algo que fica apenas no mundo da filosofia, no mundo das ideias. O Evangelho quer fazer parte da tua e da minha vida. O Evangelho quer transformar a nossa
postura, o nosso jeito de ser, a nossa vida profissional. O Evangelho quer permear o nosso casamento, mudar a maneira como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge. O Evangelho quer encharcar a nossa existência. E essa é a mensagem que Pedro precisa anunciar. É essa mensagem que naquela hora Pedro entende, eu preciso passar adiante, porque Cornélio teve sua vida transformada pela fé em Deus. Agora, existem outros Cornélios por aí que precisam ser impactados pela fé em Deus, precisam ser impactados pelo Evangelho transformador. A mensagem que Cornélio precisa levar adiante é a mensagem de um Deus que não tem favoritos, que não tem privilegiados, de um Deus que reconciliou a humanidade com Ele próprio através de Jesus, mas também a mensagem que Pedro entende que ele precisa levar adiante é de que Deus vai ser o juiz de vivos e mortos. Essa mensagem de que Deus é juiz, ela não é muito benquista, né? Porque a gente vai vivendo a vida esquecendo de que um dia a gente precisa prestar contas. A humanidade vive dessa forma, os cristãos vivem dessa forma, os discípulos de Jesus vivem dessa forma. A história de Deus com a humanidade não acabou. A cruz, a Páscoa, foi o evento central nessa história toda. Mas a história de Deus com a humanidade ainda não acabou, porque a história de Deus com a humanidade vai terminar lá na volta de Cristo, lá no juízo final, lá quando todos estiverem diante do Cordeiro prestando contas, como diz a Sagrada Escritura. Quando o céu se abrir, quando as trombetas ecoarem, quando os mortos ressuscitarem, quando Jesus vier em glória, aí a história vai ter terminado. E naquele momento, quem ouviu a mensagem ouviu, quem não ouviu vai ter que lidar com o juízo de Deus. Queridos, essa mensagem ela não é muito benquista, ela não é muito bem aceita, ela não é muito desejada, mas ela precisa ser entendida. Vivemos aquele tempo que a gente chama de tempo da graça, em que a graça está sendo dispensada, ou seja, derramada sobre nós de maneira abundante, de maneira rica. A graça está sendo derramada de maneira abundante, de maneira rica na nossa vida. Mas, nós não podemos esquecer que um dia esse tempo vai ser encerrado e a humanidade vai prestar contas. E aí, eu desconfio que vai ter muito luterano, ou que durante a sua vida se dizia luterano, arrependido. Por quê? Porque apenas viveu uma cultura religiosa, a cultura da igreja, a cultura de vir no culto de vez em quando, de participar da ceia, mas onde o Evangelho não alcançou o coração, onde o Evangelho não gerou transformação, onde o Evangelho não gerou vida nova. E aí nós experimentaremos um Deus juiz. Mas enquanto esse tempo não chega, é o tempo da graça. É o tempo de perceber que Deus te aceita, te acolhe, te recebe, tal qual tu estás, tal qual tu és, assim como tu estás. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Páscoa. Esse é o Deus que quer continuar conosco hoje, amanhã e sempre. Um Deus que não tem favoritos, um Deus que ama. Simplesmente ama. Que Deus guarde a tua vida, que Deus cuide de ti, que Deus te conceda um abençoado dia de Páscoa, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém. Eu quero orar contigo ainda. Senhor, muito obrigado pela história de Cornélio e a história de Pedro. Obrigado pelos ensinamentos de Pedro. Obrigado pela vida do Pedro, que foi impactada pela história do Cornélio. Obrigado que não há favoritos. Obrigado que não há povo escolhido e povo rejeitado. Todos os seres humanos, independente de qual lado do planeta estão, são amados e desejados por Ti. Obrigado. Obrigado que temos paz contigo. Obrigado, Senhor, que não precisamos mais viver como inimigos de Deus, desesperados, mas podemos viver a paz contigo. E ajuda-nos, Senhor, como teus filhos e filhas, a também levar essa mensagem adiante, levar essa boa nova, essa boa notícia adiante, de que nós não precisamos mais viver na condição de separados. E ajuda-nos, Senhor, a lembrar a cada dia de que também esse tempo da graça ele vai terminar. Faz-nos como teus filhos e filhas, como discípulos teus, entender, Senhor, que um dia vai ter juízo, mas que estejamos preparados para esse dia.
No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Desejo a ti uma abençoada Páscoa, uma boa semana, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Um abraço bem apertado e até na semana que vem. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,